Ei, pessoal, tem República todo domingo às 18 horas na rua Mauri Lang Silvério 145. Falou, até mais. Mas antes de começar, eu queria falar um negócio. Vocês sabem, né, que o pastor ele está viajando. E isso fazia tudo parte do meu plano, porque eu quero dominar a igreja. Então hoje começa meu reinado. Tô brincando, gente, não falo isso pra ele. Na verdade ele vai escutar, né? Desculpa, pastor. Ai. Mas falando sério agora, gente, pra mim é um prazer estar aqui. Sempre é um privilégio pregar a palavra de Deus e pregar o que Ele tem ministrado em mim, falado, compartilhado comigo. E é muito bom. O quê? Que? Sim? Tá. Muito obrigado. E é muito bom poder compartilhar tudo isso, tudo que Deus tem falado comigo. E eu sempre falo isso antes de começar a pregar, porque eu acredito que é sempre um privilégio você poder ser instrumento nas mãos de Deus, né? Deus ele não precisaria de mim aqui para fazer a obra, mas mesmo assim Ele me deu esse privilégio de estar aqui. Então, primeiramente agradecer a Ele, né? Mas vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 45. A gente vai ler do versículo 4 até o versículo 14. Minto, até o versículo 12. Isaías 45, do versículo 4 até o versículo 12. Depois a gente vai pular para o 15 até o 18. Isaías 45, versículos de 4 ao 12. Todo mundo achou? Então eu vou ler. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, e não passe de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou, a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mãe: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os céus, os seus exércitos, dei as minhas ordens. Agora vamos para o versículo 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia e os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitado. Eu sou o Senhor e não há outro. Até aí. Deus, a gente se achega agora na Tua presença, humilhados e reconhecendo que nós precisamos do Teu agir essa noite, Pai. Sem o Senhor, nada disso aqui vai funcionar.
Deus, não vou ser eu que vou trazer a palavra, vai ser o Senhor, Deus. E eu peço, Pai, para que o Senhor me use. Peço humildade para reconhecer, Deus, que tudo vem do Senhor e nada vem de mim. Prepara os nossos corações para a palavra que o Senhor tem para a gente hoje à noite. Espírito Santo, que o Senhor esteja aqui agindo livremente neste lugar. O Senhor tem livre acesso aqui. Esteja com a gente do começo ao fim. E que essa palavra possa penetrar nos nossos corações e que a gente possa sair diferente do jeito que a gente entrou. Esse é meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, gente, é soberania de Deus, ou Deus soberano, como você preferir. E eu cheguei nesse tema, primeiramente porque Deus ele colocou isso no meu coração, mas também porque desde a minha conversão, a soberania de Deus é uma coisa que me chama muita atenção. O encontro com Deus soberano é uma coisa que me deixa sem palavras. E até hoje eu fico assim, quando eu paro e penso, nossa, Deus é tão grande. Deus é muito grande, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Isso me chama muita atenção. E eu lembro que quando eu me converti, essa era uma das coisas que mais me chamavam a atenção em Deus. Mas junto disso, vinha muitas dúvidas, muitas questões. Mas por que disso, né? Como que Deus é tão grande e tudo mais? Então, eu queria trazer um pouco disso, compartilhar um pouco desse meu olhar, né, com Deus. Semana passada, eu estava no carro, estava dirigindo, e aí eu estava escutando uma música, e uma música me chamou muita atenção, e a tradução dela dizia bem assim, como que era? Eu oro por entendimento para aqueles que questionam tudo. Aí mais pra frente a música falava assim, você é especial, você é amado, você é um perfeito reflexo da majestade do céu. Deus não comete erros, você é um milagre ambulante. Só que a parte que me chamou mais atenção foi a parte que ele falava assim, aqueles que questionam tudo. Por muito tempo eu fui uma dessas pessoas que questionavam tudo. Está uma interferência. Trilha sonora. Mas durante muito tempo eu fui uma dessas pessoas que questionavam tudo. Eu perguntava, mas por que disso? Por que isso acontece? Por que isso não acontece? Por que Deus age dessa forma, não age daquela forma? Por que tem que ser assim? Por que não tem que ser assado? Por que isso acontece com ele e não acontece comigo? Se eu não tomar muito cuidado, ainda hoje eu me caio nessa armadilha de ficar perguntando tudo. Mas por que disso? Por que daquilo? E eu acredito que aqui dentro, nesse salão, existam pessoas que pensam parecido comigo. Mas por que disso? Por que daquilo? Por que acontece isso? Mas por que acontece aquilo? Então, a minha oração, o meu pedido hoje, é para que você se sinta confrontado com tudo que eu vou falar aqui. Que você se sinta confrontado com tudo que eu vou falar aqui. Mas, pela graça do nosso bom Deus, pelo agir dele, não pelo meu, você consiga achar conforto ao mesmo tempo em tudo que eu vou falar. Então, para mim, voltando, né? Para mim é um desafio muito grande falar sobre a soberania de Deus. E eu acredito que seja um desafio para qualquer um falar sobre a soberania de Deus. Porque esse é um tema que quando você se depara, né, com Deus, com aquele Deus soberano, você entra meio em choque. Porque você olha, se depara com aquele Deus soberano e a sua mente ela é limitada. Sua mente ela é muito debilitada. Quando você se depara com esse Deus, obviamente, você entra meio em choque. É normal. Então hoje para mim é um desafio falar sobre isso,
Porque, além disso, né, você vai olhar na Bíblia, a Bíblia diz pra gente que Deus ele é infinito em sabedoria, ele é infinito em poder, ele é infinito em justiça, ele é infinito em bondade, ele é um Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo, ele é um Deus atemporal, ou seja, ele não se prende ao tempo. E aí, quando a sua mente, como eu já disse, a sua mente que é limitada, a sua mente que ela é finita, ou seja, ela vai até um certo ponto, dali ela não passa. Quando essa mente ela se encontra com esse Deus, ela entra em parafuso. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive. Então, eu acredito que eu tenho uma missão muito difícil hoje, porque falar sobre a soberania de Deus não é fácil, e eu acredito que eu vou deixar muitas dúvidas ainda na sua cabeça, mas vai ser normal, você vai ver que é normal. Mas Deus está aqui, Ele vai me ajudar, e eu acredito que eu vou conseguir passar essa mensagem do jeito que ela tem que ser passada. Amém? Amém. Então vamos começar. Eu sempre gosto de começar falando as definições das palavras que são importantes para a gente entender. Às vezes a gente se depara, né, com a palavra soberania. Não, mas o que é soberania? O que quer dizer? Pode ligar o ventilador? Estou com calor. Diácono. Muito obrigado. Então, a palavra que eu queria definir hoje é soberania. Soberania, no nosso querido diário, quer dizer poder supremo. Soberania quer dizer poder supremo. Oi? Eu falei diário? Sério? Ah, mas é que o meu diário... Não, tô brincando, eu ia fazer uma desculpa, mas não. Enfim. No dicionário, a palavra soberania quer dizer poder supremo. O que é isso? É um poder que você não pode desafiar. É aquilo e pronto. Soberania é um poder que você não pode desafiar. Então, vou pegar um exemplo, né? Sei lá, esse microfone. Eu sou soberano sobre esse microfone. Se eu quiser que ele vá para cá, ele vai para cá. Se eu quiser que ele vá para lá, ele vai para lá. Se ele me der um choque aqui agora, minha teoria vai cair toda por água abaixo. Enfim. Mas vocês entenderam, né? Mas aí, gente, quando a gente olha para um Deus e para a sua soberania, isso fica mais complicado, isso fica mais intenso. Porque a gente está falando de Deus. A gente está falando de um Deus que a Bíblia mostra para a gente que Ele domina sobre todas as coisas. Quando eu digo todas as coisas, são todas as coisas. Às vezes a gente não tem essa dimensão do poder de Deus, da soberania de Deus. A gente acha que Ele domina sobre algumas coisas, mas Ele não. Mas eu realmente afirmo aqui, a Bíblia ela afirma, do começo ao fim, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Colossenses 1, versículo 16 e 17 diz: Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Está na Bíblia, não fui eu quem disse. Quando a gente volta para o nosso texto aqui de Isaías 45, mais precisamente no versículo 4, a gente olha que isso fica muito claro. Essa soberania de Deus sobre todas as coisas fica muito claro. E eu vou explicar mais o porquê. Mas vamos lá, versículo 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Algumas coisas aqui elas precisam ficar esclarecidas, elas precisam ser entendidas, para que a gente consiga caminhar e entender o porquê da soberania de Deus sobre todas as coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre quem o profeta Isaías estava falando. Diz lá no versículo 4: Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo nome. Se você for olhar no seu título ali da Bíblia, eu acho que todas as Bíblias têm aquele título em negrito, está lá, Ciro, libertador de Israel. Tem alguma Bíblia que está diferente? Acho que todas as Bíblias estão iguais, né?
Como que tá? O Senhor convoca Ciro para libertar os exilados. Tá no mesmo. Mas então, o profeta Isaías está falando de Ciro. Para quem não sabe, Ciro ele foi um rei que ele conquistou a Babilônia. E aí, não através dessa conquista, mas ele conquistou e um pouco tempo depois ele libertou o povo de Israel. Se você quer saber um pouco mais, venha na escola dominical, que a gente vai começar a entrar na história de Ciro. Então, se você quiser saber mais sobre ele, venha na escola dominical. Um parênteses. Ciro realmente existiu. Às vezes a gente olha a Bíblia e a gente fala, nossa, mas está cheio de gente aqui, será que esse cara existiu mesmo? Não, mas será que não é só uma alegoria, não sei o quê? Não, Ciro realmente existiu. Se você quiser ver ele não, o túmulo dele, né, melhor dizendo, está lá num sítio arqueológico no Irã. Então se for lá, for visitar esse sítio arqueológico, está lá o túmulo de Ciro. Mas uma coisa que é muito engraçada é que o profeta Isaías está falando de Ciro 200 anos antes. Mais ou menos 200 anos antes. Ou seja, o cara está profetizando de alguém 200 anos depois. Isso é para provar para você que a Bíblia tem autoridade, que tudo que está na Bíblia é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, se você não confia nela, está perdido. Tudo que eu vou falar aqui para você não vai valer nada. Então, fechando parênteses. Só uma coisa, precisa do microfone, gente? Não, né? Vocês me escutam? Sim. Que esse microfone aqui tá me dando os nervos. Valeu. Sinto leve. Mas eu falei tudo isso, eu falei do Ciro, falei do porquê que ele está ali na profecia e tudo mais, mas eu falei isso porque eu queria chegar nesse exato ponto. No ponto em que a Bíblia diz que o Ciro, ele libertou o povo de Israel. Mas o que eu queria falar para vocês é que a Bíblia ela não diz para a gente que Ciro era convertido. A Bíblia não diz que Ciro se converteu. A Bíblia não diz que Ciro estava entre o povo de Israel, entre a linhagem do povo de Israel. Não está na Bíblia. Mas a gente vê na Bíblia que esses reis, esses governantes, eles eram pessoas um pouco cruéis. Por quê? Porque os caras iam lá, dominavam, escravizavam as pessoas, matavam um monte de outras pessoas. E além disso, o pior pecado, dos caras era a idolatria. Os caras adoravam vários deuses, e Ciro não era diferente. Então, se a gente for olhar, se a gente for analisar com a nossa moralidade, Ciro era um cara mau. Estou certo ou errado? Mas mesmo assim, Deus usou ele para libertar o povo de Israel. Certo? Eu falei tudo isso porque isso tem a ver com o nosso primeiro ponto, que é o Deus que é soberano sobre o mal. Talvez você vai entrar meio em crise já, mas é isso mesmo que eu quero. Então eu vou falar sobre isso, o Deus que é soberano sobre o mal, e a mensagem de hoje ela é dividida em 3 partes. Mas essa primeira parte, Deus soberano sobre o mal, é uma parte mais extensa. E as outras 2, elas são pequenos adendos ali. Vão ser bem rápidas, mas o principal era isso. Porque a partir disso vocês vão ter uma compreensão muito boa de quem é Deus, da sua soberania. Amém? Então vamos lá. O Deus que é soberano sobre o mal. Quem aí acompanhou aquele caso do avião que sumiu? Todo mundo, né? Para quem não sabe, um avião, acho mais ou menos um mês atrás, partiu, se eu não me engano, da Malásia, acho que era Malásia, não sei, enfim, foi para algum lugar e sumiu, o avião sumiu, ninguém sabe onde está, até agora ninguém sabe. Vamos supor que esse avião caiu, todo mundo morreu, que infelizmente é o mais provável. Dentre tantas pessoas, com certeza haveriam cristãos ali. Pelo menos uns 2, 3, não sei. Né?
Beleza. Vou trazer um negócio mais recente. Apesar que esse do avião é bem recente. Mas semana passada, não sei se vocês viram, que ocorreu um terremoto no Chile. Vocês viram também? Para quem não sabe, semana passada aconteceu um terremoto. Teve lá um terremoto no Chile. Não entendo muito dessas escalas, de sei lá como que é o troço como que eles fazem lá. Mas eu sei que foi um troço bem feio. Foi numa escala lá bem alta. E eu tenho um amigo que ele é chileno. Hoje ele mora aqui no Brasil. Inclusive eu falei com ele hoje. Eu falei que ia citar ele. Ele falou que antes era para eu falar que ele era lindo. Então ele vai escutar isso. Então você é lindo. Mas esse cara mora aqui no Brasil, mas alguns anos atrás ele morava no Chile. E ele vivenciou uma experiência de terremoto lá, porque lá é um negócio meio comum. E eu lembro que quando ele estava me contando isso, era muito visível na expressão dele a dor de lembrar de tudo que ele passou. Então eu lembro que ele me contou que era noite, ele estava na casa da namorada dele. Aí, de repente, tudo começou a tremer. E durou um tempo, assim, tudo começou a tremer, tudo começou a cair, os negócios na casa, no prédio, lá no apartamento. E aí parou. E como vocês sabem, você pode deduzir, depois de um terremoto tudo apaga, porque os postes de luz balançam, o cabo arrebenta, então ficou tudo no breu. Estava tudo escuro. Aí ele disse que ele ficou um tempo lá para acalmar a namorada dele e tudo mais. Aí depois que tudo estava, entre aspas, em ordem, ele saiu para ir para a casa da mãe dele. Se eu não me engano, os pais dele são separados, então a mãe dele estava sozinha. Só que ele disse que a distância entre a casa da namorada dele e a casa da mãe dele era grande. Então, ele disse que na hora que ele saiu do apartamento da namorada dele, ele olhou para a rua e estava um caos. Um verdadeiro caos. Estava tudo escuro, gente gritando, gente chorando, gente debaixo de escombro. E o pior, gente roubando, porque não tem luz, não tem segurança, não tem nada, então o povo aproveita. Então tinha gente, e ele falou que estava um verdadeiro caos. E ele não tinha como pegar ônibus, não tinha como pegar táxi, não tinha como fazer nada, ele tinha que ir a pé. E ele disse que ele foi correndo, chegou na casa da mãe dele. Quando ele entra lá, graças a Deus estava tudo em ordem, não tinha caído nada. Quando ele entra lá, ele se depara com a mãe dele no telefone. Ela estava no telefone chamando o nome dele. O nome dele é Christopher. Ela ficava lá, Christopher. E ele estava na frente dela. E ela estava olhando para ele. E ela chamava ele, Christopher, está acontecendo isso, Christopher. Ele disse que a mãe dele entrou em choque com tudo que ela viu. Ela entrou em choque. E ela demorou um tempo para se recuperar, porque deve ter sido um baque muito grande. Só que eu falei tudo isso porque, apesar de tudo que aconteceu com ele, ele continuou sendo cristão. Apesar dele ter perdido tudo, porque estraga tudo, terremoto, cai, quebra. Apesar disso, ele continuou sendo cristão. Apesar de ele passar por uns perrengues financeiros, porque depois de um terremoto, tudo sobe, o preço sobe, a água sobe, fica tudo escasso. Mesmo apesar disso, ele continua sendo cristão. Fecha essa história. Outra história. Acho que esse é o mais próximo da gente. Que são os missionários. Acho que todo mundo aqui já viu alguma história de um missionário que vai para algum país que a religião não é permitida. Que falar de Deus não é permitido. Eles ficam sob pena de morte. Eu conheço alguns casos de algumas pessoas que morreram, de alguns missionários que morreram pelo nome de Cristo, pelo serviço de Cristo. E quando a gente se depara com essas pessoas, muitas vezes o nosso questionamento é: por que essas coisas acontecem? Poxa, os caras estão lá fazendo a obra de Deus.
cumprindo o mandamento de Cristo. Eles estão indo lá falar de Deus, falar de Cristo, falar da salvação. E mesmo assim os caras morrem. Como isso? Isso é injustiça. Eu aposto que a maioria de vocês já pensou assim. E eu já pensei assim. Hebreus, capítulo 11, versículo 36 e 37 diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Para quem não sabe, esses eram os cristãos, que foram perseguidos durante um bom tempo. Eu também acredito que tem alguém aqui que está passando por dificuldades. A gente sempre está passando por dificuldades, né? Parece que a gente gosta de passar por dificuldade, a gente busca dificuldade. Fala, vai estar tudo muito difícil, não sei o quê. Só que imagina para esses caras. Talvez você está passando por um momento de dificuldade, um momento complicado, mas imagina esses caras. Imagina pelo que eles passaram. Acho que o mais comum, né? Às vezes a gente passa por dificuldades financeiras. Esses caras, eles não tinham que vestir nem o que comer. E a Bíblia não me mostra em nenhum momento esses caras reclamando. Em nenhum momento esses caras estão reclamando. Muito pelo contrário, eles estão felizes de morrer pela causa de Cristo. Aí, a grande pergunta, não só nossa, mas de toda a sociedade, é: Deus está sendo injusto? Deus está sendo injusto? Eu vi um monte de cabecinha fazendo assim. Não. Eu aposto que o seu coraçãozinho, que é enganoso, sua mente é corrompida pelo pecado, está realmente falando isso. Não, mas Deus não é injusto. Deus é soberano. Mas lá no fundinho, bem lá no fundo, você está falando assim: não, mas vamos parar para pensar. Isso é injustiça. Mas para a gente entender um pouco melhor por que essas coisas acontecem, a gente precisa entender um pouco mais quem Deus é. E esse é o meu maior objetivo hoje à noite. Trazer um maior conhecimento de Deus para você. Eu não sou ninguém, eu não tenho esse poder, mas, como eu disse, se Deus quiser, eu vou conseguir passar isso com clareza para vocês, e eu espero que vocês saiam daqui com um conhecimento maior de quem Deus é. A Bíblia, ela diz pra gente que ninguém é bom senão um, que é Deus. Está lá na Bíblia. Mas como que um Deus que ele é inteiramente bom, inteiramente justo, a Bíblia também mostra isso pra gente, como um Deus assim pode permitir desastres, massacres, atentados e, como o nosso próprio texto aqui diz, criar um mal? Já tinham lido isso? Deus criar um mal. Troço louco. Evangelho de Lucas. Hoje a gente vai ver muita Bíblia. Vocês não precisam abrir, mas eu vou falar muito. Vou citar muita Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 24 e 25. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Presta atenção na pergunta de Jesus. Então Jesus lhes disse: Onde está a vossa fé?
Onde está a vossa fé? Onde está a minha fé? Onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? A sua fé, ela está no seu julgamento do que é bom e do que é mal? Ou sua fé está no Deus que Ele é justo e que Ele é soberano, inclusive sobre o mal? Gente, hoje eu quero que vocês sejam bem sinceros com vocês mesmos. Eu vou fazer a pergunta de novo. O seu julgamento, a sua fé está no seu julgamento do que é bom e do que é mal? Ou a sua fé está num Deus que é justo e soberano, inclusive sobre o mal? Não é uma pergunta simples. Mas sabe qual que é o nosso maior problema? É que no fundo, como eu disse, bem lá no fundo, a gente não acha que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. A gente não acha que Deus está no controle de todas as coisas. E o pior ainda, a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente. Senão a gente não reclamava tanto. Senão a gente não falava, Deus, por que isso está acontecendo? Deus, eu estou passando por isso. Não, não é para passar por isso. Quem já não fez isso? Eu já fiz. Sabe o que você se transforma quando você faz isso? Juiz de Deus. Você acha que Deus ele precisa chegar na sua presença e falar assim, Diogo, tô com esses negócios aqui, mas vê para mim o que é melhor. Mas eu estou pensando em fazer isso. Eu falo, não, Deus, isso aí não. É aquilo ali. Quem já não fez isso? Eu já fiz. O problema disso tudo é que a gente confia na nossa justiça própria. O problema é que a gente se acha superior à pessoa que está do lado. O problema é que eu me acho superior a vocês, muitas vezes. Quando na verdade eu não sou nada. Eu não sou nada. E eu queria que vocês também soubessem disso. Vocês não são melhor que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Se você se acha bom, superior a algumas pessoas, me desculpe, você não é. Eu não sou. Eu não sou melhor do que um cara que, sei lá, entra num banco, rouba um monte de gente e dá um tiro no atendente. Eu não sou melhor que esse cara. Mas sabe qual que é a minha diferença para ele? Sabe qual que é a diferença entre você e ele? É que Deus, Ele te amou de tal maneira, mas de tal maneira, que Ele teve que mandar o único filho dele, o único, para morrer por você. E de quebra, Ele permite que você faça parte da obra dele. Essa é a única diferença entre você e esse cara. Você é pecador igual a ele. Mas a única diferença é que Deus ele te amou de uma maneira que Ele te mudou completamente. Mas não foi por você, foi porque Ele te amou. E esse amor que ele é incondicional, ou seja, não depende de você, depende só dele, não depende de nada que você faça. Esse amor incondicional deveria levar você a um constrangimento,
mas um constrangimento, que a única coisa que você conseguiria falar para Deus é: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Ao invés de ficar questionando cada passo que Deus dá. Acontece isso e fala: por que está acontecendo isso, Deus? Acontece aquilo e fala: não, Deus, tem que acontecer isso. Fica quieto. Eu acredito que a gente perdeu a parte mais importante da oração do Pai Nosso, que é: seja feita a tua vontade. Se não for feita a minha vontade, não está bom. Não dá. Não rola. Versículo 9 do capítulo 45 de Isaías. Diz lá: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E a mulher: por que dás à luz? Quem é você? E quem sou eu para falar como Deus deve agir? Pode o barro falar: por que o Senhor me fez assim? Não, não dá. Não dá. Não bate. Romanos 9, versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Vai um recadinho para você, um recado para mim. Deus, ele não te deve satisfação nenhuma. Deus, ele não te deve satisfação nenhuma. Deus, ele faz o que ele bem entender, na hora que ele bem entender, do jeito que ele bem entender. E, gente, muitas vezes, a gente não vai entender. Muitas vezes a gente não vai entender o porquê que Deus está fazendo isso. Mas está tudo bem. Mas está tudo bem. Porque é Deus que está fazendo. Porque se fosse você, se fosse eu, sei lá. Deuteronômios 29, 29. Esse versículo foi um versículo que me abriu a mente, que me libertou de muita coisa. Diz lá: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Outra vez, está lá na Bíblia, não foi eu quem disse. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Não está lá: as coisas encobertas pertencem ao Diogo. As coisas encobertas não pertencem ao Mike. Pertencem ao Senhor. Quem que é o Senhor? Deus. Gente, vai ter coisa que realmente você vai olhar e vai falar: mas como? Eu não estou entendendo. E eu quero falar para você essa noite que está tudo bem. Você não precisa entender. A única coisa que você precisa é descansar em Deus. É descansar na soberania de Deus. Só isso. Só isso. Não precisa de mais nada. Aí você pode estar se perguntando: mas você não falou que ia falar de Deus com mal? Por que essas coisas acontecem? Eu não sei. Não sei por que terremotos acontecem. Eu não sei por que atentados acontecem. Não sei por que o mal acontece. Não faço ideia.
A única coisa que eu sei é que meu Deus ele é soberano. Inclusive sobre o mal. Inclusive sobre todas essas coisas que estão acontecendo. Isso é meio confrontador. E é normal. Talvez você esteja me odiando agora, por tudo que eu estou falando. Não me interessa. O que me interessa é a honra de Deus. É mostrar quem Deus é. Só para isso que eu estou aqui. Eu acho que o maior exemplo da soberania de Deus sobre o mal fica no livro de Jó. Acho que todo mundo aqui já leu, mas quem não leu, tá lá. O que acontece? Jó é um cara bacana, um cara fiel a Deus, tem tudo bom e do melhor, e Deus gosta muito de Jó. Aí chega uma hora que o capetão vai lá conversar com Deus. Um detalhezinho, que não tem nada a ver com a pregação. O diabo, ele estava no céu. Onde você acha que o diabo conversou com Deus? Fechando parênteses. Se quiser, estuda depois ou vem me perguntar. O diabão vai lá e Deus começa a conversar. Fala assim, ó, tá vendo meu servo Jó? Servo bom, fiel, me ama, faz tudo direitinho. Aí o diabo fala, mas olha a vida dele, né, Deus? Tem tudo bom e do melhor, tem um monte de filho, é rico. Tira tudo isso dele para ver o que não acontece. O que Deus faz? Fala, ó, você pode fazer tudo isso, só não tira a vida dele. Daqui você não passa. O que o diabo faz? Obedece. O diabo obedece a Deus. Vai lá. Foi lá, tirou tudo de Jó. Aí você fica lá do começo do livro até o final. De um monte de amigo de Jó falando, não, mas você tem que fazer isso, não sei o que, é porque você está em pecado, é porque não sei, é porque isso, porque aquilo, blá 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 blá. Chega uma hora que Jó ele começa a entrar nessa neura aí. Ele fala, não, mas Deus, por que está acontecendo isso? Eu nunca pequei, eu nunca fiz nada, não sei o que, eu sou bom. Até que chega uma hora que Deus vai lá e mostra quem ele é para Jó. E ele faz a mesma coisa que ele faz aqui nesse capítulo, nesse versículo 9. Ele fala, quem que é você? Quem que é você? Quem que é você e quem sou eu? Em meio a tudo isso, Jó, ele tem a atitude que a gente deve ter todas as vezes que isso acontece. Ele se arrepende profundamente de ter questionado muita coisa. Ele se arrepende, ele fala, quem sou eu? Quem sou eu? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Sem o Senhor eu não sou nada. Me perdoa. Me perdoa. Eu não sei o que você está passando hoje à noite. Não sei quais são os seus problemas. Eu tenho os meus. Mas eu queria te dizer que apesar de tudo que você está passando, apesar das dificuldades, sejam elas financeiras, emocionais, no trabalho, na escola, enfim, Deus ele está no controle de todas essas coisas. E ao invés de você ficar perguntando, Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que isso está acontecendo? Por que eu perdi emprego, Deus?
Ao invés de você estar falando isso, tinha que falar: glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor é soberano. O Senhor tem poder sobre mim, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Você perdeu o emprego? Glória a Deus. Está se separando? Glória a Deus. Você não tem que comer? Glória a Deus. Porque é só assim que você vai provar a dependência que você tem dele. Porque quando a gente tem muito, a gente esquece, né, que a gente depende de Deus. Até o momento que Deus tira tudo da gente. Fala: ó, sempre estive aqui. Sempre estive aqui. Mesmo naqueles momentos que você não ligava para mim. Em meio a tudo isso, eu queria deixar algumas lições práticas para a gente. A primeira delas é, como eu já disse, e como Jó fez, é que você se arrependa e reconheça a soberania de Deus. Porque a partir do momento que você começa a reconhecer quem Deus é, como Ele é soberano, como Ele tem controle sobre todas as coisas, você começa a se enxergar melhor. Você começa a ver que você realmente não é nada. Que eu realmente não sou nada. Gente, poucas pessoas aqui me conhecem. Poucas pessoas aqui conhecem o meu passado. Gente, vocês não sabem de onde Deus me tirou. Vocês me veem aqui todo bonitinho, todo comportadinho. Gente, vocês não sabem quem eu era. Vocês não sabem quem eu era. E eu agradeço todo dia por Deus ter me amado sem eu mesmo merecer. E eu nunca vou merecer mesmo. Eu nunca vou conseguir comparar esse amor que Deus me dá todo dia. Mas a única coisa que eu posso fazer é me alegrar com isso. A única coisa que eu posso fazer é me alegrar. Tenha fé. Tenha fé. Só isso que você precisa. É só isso que você precisa. Tenha fé. Tiago 1, versículos de 2 a 4, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Gente, você está passando por dificuldades, por provações? Glória a Deus. Porque isso é um exercício de fé. Você precisa ter fé. Deus, Ele é soberano. Se Ele quiser, sei lá, mover essa pilastra para cá, Ele move. Se Ele quiser me matar aqui agora, Ele vai matar. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é aproveitar cada minuto da minha vida confiando num Deus que é totalmente soberano sobre todas as coisas. E eu não quero que isso fique somente na sua mente, sabe? Às vezes a gente acha que isso é um troço meio teológico. Ah, não, a soberania de Deus, não sei o quê. Tá lá nos livros de teologia. Não. Eu quero que você realmente viva isso. Que você experimente isso essa semana. Que você confie em Deus. Aconteceu alguma provação? Lembra disso. Deus é soberano.
sei lá, se não tem dinheiro para pagar uma conta, tenha fé, Deus é soberano. Se Ele quiser, Ele vai te dar o dinheiro. Se Ele não quiser, Ele não vai te dar. Ele não é obrigado. Ele é Deus. Eu queria dizer mais duas coisinhas, bem rápidas, como eu disse. A primeira, a segunda dela, no caso, né? Quando a gente se depara com Deus que é soberano, algumas dúvidas, elas surgem na nossa cabeça. E às vezes a gente, como eu já disse no começo também, a gente entra meio que em crise com algumas coisas. E eu queria tratar bem rapidamente, porque isso é bem rápido. A segunda delas é a soberania de Deus com relação ao pecado do homem. Quantos aqui já não lutaram contra um pecado? Ou sei lá, estão lutando até agora? E quantos aqui já não chegaram para Deus e falaram assim: poxa Deus, o Senhor é soberano, eu sei, mas por que o Senhor permite que eu peque? Se o Senhor é soberano, se o Senhor tem o poder sobre todas as coisas, por que o Senhor permite que eu peque? Eu fazia essa pergunta frequentemente, sem vergonha. E o diabo ele é tão hábil que ele começa a alimentar essas coisas em você. Você começa a acreditar, isso começa a virar uma bola de neve, e você, na hora que você vê, você não consegue mais desatar nada, assim. E daí você realmente acredita: nossa Deus, mas o Senhor é soberano e eu estou pecando. Olha, eu estou em frente ao pecado, eu sei que o Senhor está aqui, mas vou pecar. Ó, eu vou pecar, mas o Senhor vai me impedir, que o Senhor é soberano. Daí você pega e você fala: ah Deus, eu pequei. E daí você começa a falar: nossa, não dá, não consigo, está muito pesado. Esse troço está muito pesado, não consigo. Vou te dar a solução. Na verdade não sou eu, é o próprio Jesus. Se você pudesse abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 29 a 30. Mateus 11, 29 a 30. A gente já está caminhando para o final. Mateus 11, 29 a 30. Todo mundo abriu? Vou ler. Palavra de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se está muito pesado para você, eu tenho que abrir o seu olho. O jugo que você está carregando não é o de Jesus, é o seu próprio. Se você está se deparando com um Deus soberano e isso está te fazendo mal, está muito pesado para você, nossa, é muita coisa, mas é isso, é aquilo, desculpa. Mas o jugo e o fardo que você está levando não é o de Jesus. É o seu, ou qualquer outro, menos o de Jesus. Qual é o fardo de Jesus? Se você não sabe, tem 4 evangelhos na Bíblia para você aprender.
Uma última coisa, e aí a gente já fecha, que é a outra pergunta clássica quando a gente se depara com a soberania de Deus. Sendo Deus soberano, se Ele faz todas as coisas sem precisar de mim, por que eu preciso orar? Primeiro João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está lá. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Presta atenção. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Vou repetir. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Está orando por alguma coisa e Deus não está te dando? Sinto te informar. Talvez essa não seja a vontade de Deus. Como eu sei a vontade de Deus? Você tem uma Bíblia. Você tem oração. A oração, gente, ela foi instituída por Deus não para que Ele saiba quais são as suas necessidades. Porque Jesus mesmo disse, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Outra vez, está na Bíblia, não foi eu quem disse, o próprio Jesus. A única função da oração é para você expressar a confiança que você tem no Deus que é soberano. E através dessa confiança, a sua fé ela começa a ser aumentada. O seu conhecimento de Deus começa a ser aumentado. Você começa a conhecer mais Deus. Aí sim, você começa a conhecer qual é a vontade dEle. E aí sim, você começa a pedir tudo de acordo com a vontade dEle. Gente, isso que eu falei aqui é muito sério. Eu poderia ficar falando aqui, durante um ano inteiro, sem parar. Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas eu quero que você saiba que isso é muito sério. Isso é muito sério. A soberania de Deus é uma coisa muito séria. E o que ela deve provocar na gente é um constrangimento. Como eu disse no meio da pregação, um constrangimento que te leve a falar somente sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Hoje, quando eu me pego questionando muitas coisas, eu lembro que Deus é soberano. Isso me dá uma paz que, olha gente, eu não consigo explicar. Você vai passar por dificuldade? Vai. É normal. Normal. Pega a Bíblia, do começo ao fim. Me mostra um cara que não sofreu. Se puder me mostrar um cara que não sofreu, tudo que eu falei aqui, você pode ignorar. Mas a provação da nossa fé ela nos dá perseverança em acreditar num Deus que é soberano sobre todas as coisas. Amém?
Vamos orar então? Deus, antes de tudo, a gente precisa te pedir perdão porque muitas vezes a gente questiona muitas coisas que o Senhor faz. A gente quer entender o que o Senhor faz. Mas o Senhor é Deus. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Perdão, Deus, pela nossa falta de fé, Deus, no Teu agir. Perdão, Deus, porque na maioria das vezes a gente quer que a nossa vontade seja feita e não a Sua. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa. Me perdoa, Deus. Porque muitas vezes eu ainda me pego, Deus, questionando muita coisa. Mas, Deus, que quando esses momentos vierem, que a gente possa lembrar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal, Deus. Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, Deus. Deus, até os diabos, Deus, diante do Teu nome, Deus, tremem. O Senhor é muito poderoso. E eu peço, Pai, com toda a humildade, que o Senhor revele um pouco mais, Deus, da Tua soberania, do Teu poder sobre as nossas vidas. Pai, a gente ainda vai passar por muita provação nessa vida, mas que em todas elas a gente tenha confiança de que o Senhor está no controle de todas essas coisas e que acima de todas essas coisas o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Obrigado, Deus, por o Senhor ser soberano, Deus. Obrigado, Deus, por o Senhor, Deus, ter o domínio sobre todas as coisas, Deus. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter o domínio sobre a minha vida, Deus, sobre a vida dos meus irmãos. Porque se o Senhor não tivesse domínio sobre as nossas vidas, Deus, sobre a minha vida, a primeira coisa que eu ia fazer, Deus, era carimbar, Deus, a minha passagem para o inferno. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem o controle sobre a minha vida. E Deus, que tudo que foi dito aqui hoje à noite não fique só aqui, mas que a gente possa levar, Deus, para o nosso dia a dia. Pai, que a gente possa levar, Deus, para as outras pessoas e mostrar, Deus, o quanto o Senhor é soberano. Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio, Deus, de participar da Tua obra, Deus, de ouvir da Tua palavra, Deus. Deus, o Senhor não precisava da gente, Deus, mas o Senhor ainda assim nos escolhe, Deus, para participar da Tua obra, e isso não tem preço, Deus, isso é um privilégio, Deus, que ninguém pode nos dar, Deus, a não ser o Senhor. Pai, muito obrigado mesmo, e que a gente aprenda mais o significado do seja feita a Tua vontade. Essa é a minha oração e o meu pedido, no Teu nome que tem poder, Deus. Amém. É isso, gente.